Ah, mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado quando os inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. Eu sou daquela opinião, bandido bom é bandido morto, traficante bom é traficante morto. Então o senhor Nilo disse que ele está matando muita gente, mas sequestrador tem que morrer. Olha, o latrocina tem que morrer, o traficante tem que morrer, o sequestrador tem que morrer, o estuprador tem que morrer. Sabe por quê? Porque são bandidos. E bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, para não ocupar muito espaço. Bandido bom é bandido morto de preferência de ponta cabeça, porque se ele escavar, ele sai no inferno. Hoje mesmo teve um evento, eu não me lembro agora qual é o local, Cidade de Deus, estava um helicóptero de filmagem, tinham 5 elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Portanto, em São Paulo, a partir de agora, imobilização do bandido que estiver armado. Se ele ainda assim reagir, ele não vai para a delegacia nem para a prisão, ele vai para o cemitério. Eu quero que você pare um instante, uns minutinhos, e reflita sobre a relação entre essas imagens que você viu aqui no começo e essa imagem agora. Já era, mano. Já era, pô, mataram família, cara. Qual é a relação entre essas duas imagens? Você consegue estabelecer o vínculo entre uma cultura na qual políticos, na qual delegados, na qual policiais, na qual apresentadores de TV defendem que matar bandido é uma coisa boa, e você vê o exército disparar 80 vezes contra uma família no Rio de Janeiro e matar uma pessoa? O Evaldo Rosa, músico e segurança de uma creche, estava indo com a família para um chá de bebê. E segundo os militares que dispararam contra eles, que fuzilaram o carro no qual ele estava com a família, segundo eles confundiram esse carro com um carro de criminosos. Qual a relação entre uma cultura de violência, na qual forças públicas de segurança defendem que bandido bom é bandido morto, e o fuzilamento de uma família? Porque se nesse carro de fato houvesse bandidos, ninguém estaria comovido. Teriam executado bandidos. E isso seria normal no Brasil. Isso seria aceitável. Que policiais ou militares, ou quem quer que seja, executasse um bandido, seria normal, seria totalmente aceito. Então tem duas coisas nesse evento aqui pra gente parar e pensar. A primeira delas é a da indignação, né? De uma família indo para um chá de bebê que se depara com o exército e o carro é fuzilado e uma pessoa morre e 2 são feridas. Do nada. Eles não imaginavam, eles não esperavam. Inclusive, uma amiga da família disse que eles fizeram aquele trajeto ali porque eles se sentiam mais seguros, porque estava o exército ali. Eles se sentiam protegidos. Então, assim, você tem um abuso do poder de pessoas que acham que pode simplesmente fuzilar um carro porque suspeitam que ali tem algum tipo de criminoso. Segundo a alegação deles, né? Reforço isso, porque nada garante também. E o segundo ponto é que, se mesmo se fossem criminosos, qual é a legitimidade que o exército ou a polícia tem para executar as pessoas? De onde surge essa legitimidade? Porque, como vocês sabem, no Brasil não existe pena de morte oficial, pelo menos, né? Judicialmente. Uma pessoa não é julgada e não é executada como há em certos estados norte-americanos, por exemplo. Cadeira elétrica, injeção letal, não há no Brasil isso. Mas há uma pena de morte diária para grupos que já são marginalizados socialmente. E não há um escândalo em relação a isso, não há um horror em relação a esse tipo de execução extrajudicial, porque existe essa cultura da violência e existe também uma classe social no Brasil que é considerada por grande parte da classe média, da classe alta, como sub-humana, que não tem direitos. Porque se fosse uma família de classe média ali, naquele carro, sendo fuzilada pelos militares, se eles, como 2 outros jovens que foram assassinados dias antes, não fossem negros, todos estariam horrorizados. Só que o horror no Brasil é seletivo. Só pertence a uma demografia. Eu já mencionei algumas outras circunstâncias aqui, o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, no qual ele explica que essa cultura da violência e essa aceitação da violência contra uma certa demografia, contra os corpos negros, contra os corpos dos pobres, ela é aceita no Brasil
porque é um legado, ainda é um legado da escravidão. Ou seja, a violência contra os mais frágeis, ela é legitimada pela história brasileira, que se reflete ainda hoje. Essa citação da frase bandido bom, bandido morto, não é que qualquer bandido seja morto, mas sim o bandido pobre, o bandido negro, o bandido da favela. Porque você não vai ver alguém defendendo que um sonegador de imposto seja morto. Você não vai ver ninguém defendendo que um político corrupto seja morto também. Principalmente se esse político corrupto for seu filho, por exemplo, ou um parente seu, ou estiver envolvido em algum escândalo de laranjas. O bandido que eles querem morto é muito específico. O fato mesmo que, se parar pra pensar, gente, é inacreditável que os brasileiros diariamente convivam com esse tipo de situação. De não apenas ter medo dos criminosos, dos narcotraficantes, mas ter que ter medo também da polícia e do exército. É como se os mais pobres tivessem que sempre pagar a conta da incompetência generalizada de todo um país no qual as coisas não funcionam e que é incapaz de reconhecer essa violência estrutural que existe na sociedade e que torna esse tipo de cena algo tão habitual e tão aceitável no dia a dia. No qual um candidato à presidência, no qual um governador, um prefeito, que possa ao público dizer que bandido bom, bandido morto. E nesse caso em particular, então, que é uma família que não era de bandidos, que foram confundidos com bandidos, é muito pior ainda, porque ninguém será penalizado por isso. Ninguém pagará por isso. É uma desvalorização da vida tão brutal que basta eles pedirem desculpa. Foi acidente, foi sem querer, nos confundimos, disparamos 80 vezes por engano, por equívoco, que tudo ficará bem. Se vocês acompanham um pouco os movimentos civis norte-americanos, vocês devem ter visto já que esse desprezo pelo corpo dos negros, dos periféricos, também é muito habitual nos Estados Unidos. Porém, lá, os negros são realmente minoria, numérica, percentual. No Brasil, não. E lá, quando ocorrem esses eventos, via de regra, o que há são manifestações enormes. Se vocês acompanharem, por exemplo, Black Lives Matter, que foi uma série de protestos por causa de assassinatos de negros nos Estados Unidos, por policiais, por agentes de segurança, porque eles realmente sentem que a vida deles tem menos valor que a vida de um branco de classe média nos Estados Unidos. Então eu preciso reafirmar. E no fundo a tendência é piorar, porque você vê agora pessoas em cargos eletivos que foram eleitas por causa desse discurso de violência, de armar a população, de matar o bandido, ou quem eles acham que é bandido, né? Porque nada garante também, de usar a violência letal como uma estratégia de repressão simbólica e física para eliminar aqueles que eles acham que é a grande ameaça da sociedade. Realmente foi lamentável o que ocorreu no Rio de Janeiro no final de semana. Toda a nossa solidariedade para a família do Evaldo, para quem sobreviveu a esse ataque. Realmente é lamentável. E também é igualmente lamentável o desprezo pela vida que tem no Brasil. Eu quero saber se vocês acompanharam isso, se vocês leram reportagem sobre isso. O que vocês pensam sobre essa situação aí que ocorreu no Rio de Janeiro? Fuzilaram o carro de uma família. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.